Você já se perguntou como nascem os líderes visionários? Um líder visionário é aquele que possui uma visão clara e inspiradora do futuro e consegue articular e motivar outros a se juntarem a ele para alcançar essa visão. Ele vê além do presente e antecipa tendências, desafios e oportunidades. Para quem não entendeu, vou explicar de um jeito mais prático. Você, que já trabalhou ou trabalha, provavelmente teve um líder que priorizava o resultado, independentemente de como as coisas eram feitas ou se isso violava regras. Se a tarefa fosse entregue, estava tudo certo. Bom, ele e o oposto. O líder visionário possui uma perspectiva ampla e a longo prazo, capaz de enxergar além das circunstâncias imediatas e dos desafios cotidianos, planejando e articulando estratégias que não apenas abordam as necessidades atuais, mas também preparam a organização para um futuro promissor e sustentável. Neste vídeo, iremos nos aprofundar nesse tema. Características e elementos que definem um líder visionário. Visão clara e inspiradora. O líder visionário é capaz de imaginar um futuro melhor, seja para uma organização, uma comunidade ou até para o mundo como um todo. Capacidade de antecipar tendências. Os líderes visionários são geralmente à frente de seu tempo. Eles têm uma habilidade única de perceber tendências antes de se tornarem populares e de preparar suas equipes para o que está por vir. Inspirador e motivador. Eles não só têm uma visão, mas conseguem envolver e motivar os outros a se unirem a essa causa. Inovador e corajoso. Líderes visionários não têm medo de tomar riscos e desafiar o status quo. Eles estão dispostos a explorar novas ideias, abordagens e caminhos, mesmo que isso envolva fracasso. Capacidade de adaptar a visão às mudanças. Embora tenha uma visão a longo prazo, o líder visionário também entende a importância da adaptação. Construção de legados. Líderes visionários frequentemente deixam um legado duradouro. Eles não buscam resultados imediatos ou reconhecimento pessoal, mas se dedicam a construir algo que perdure, algo que tenha um impacto positivo e transformador. Exemplos de líderes visionários que deixaram uma marca indelével na história. Steve Jobs, Elon Musk, Walt Disney, Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, Charles Darwin. Todos já conhecem essas pessoas, mas caso alguém não conheça, vou deixar para o próximo vídeo, pois deixaria esse muito longo. Certo, você deve estar se perguntando, mas o que tem todas essas pessoas? Bom, todos eles têm algo em comum. Visão clara do futuro, coragem para desafiar o status quo, capacidade de inspirar e motivar, inovação e criatividade, persistência e resiliência. Esses pontos em comum tornam esses líderes visionários, pois possuem uma visão clara de um futuro diferente e a determinação para realizá-lo. Como nascem os líderes visionários? Suas jornadas são moldadas por uma série de experiências e acontecimentos em suas vidas que os preparam para assumir esse papel de transformação e inovação. Embora algumas pessoas possam ter uma predisposição natural para a liderança, os líderes visionários geralmente desenvolvem suas habilidades e visão ao longo do tempo, por meio de vivências, desafios e aprendizados. Algumas das principais coisas que acontecem na vida de uma pessoa que a tornam um líder visionário: experiências de desafios e adversidades. Muitas vezes, grandes líderes visionários são moldados por momentos de dificuldade e adversidade. Eles enfrentam desafios, perdas, crises ou situações em que têm que superar obstáculos significativos. Essas dificuldades não só os fortalecem, mas também ajudam a cultivar uma visão do futuro que é resiliente e adaptativa. Mentoria e influências externas. Um líder visionário muitas vezes tem mentores ou figuras influentes que desempenham papéis cruciais no seu desenvolvimento. Essas figuras podem ser pessoas mais velhas, professores, líderes espirituais ou profissionais que oferecem sabedoria, orientação
e desafios que ajudam a moldar a visão de um futuro transformador. Exposição a diversas perspectivas. Líderes visionários têm experiências que os expõem a diferentes culturas, ampliando sua visão do mundo. Viajar, viver em diversos lugares ou interagir com pessoas variadas revela questões e realidades desconhecidas. Mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento é uma característica comum entre os líderes visionários. Eles acreditam que podem aprender e melhorar continuamente, em vez de se limitar às suas circunstâncias atuais. Esse tipo de mentalidade os ajuda a se recuperar rapidamente dos fracassos, aprender com os erros e continuar avançando em direção aos seus objetivos. Impacto positivo em outros. Ao longo de sua vida, os líderes visionários frequentemente têm a experiência de impactar positivamente as pessoas ao seu redor. Eles conseguem criar uma rede de pessoas que compartilham de sua visão, e essa rede se torna crucial para o sucesso de sua jornada. Em resumo, os líderes visionários não nascem de um único momento, mas de um conjunto de experiências, influências e escolhas ao longo de suas vidas. Eles são moldados por dificuldades, aprendizados, paixões, mentores e a disposição de correr riscos. O que os torna verdadeiramente visionários é a capacidade de enxergar além do que está diante deles e de inspirar os outros a seguir sua visão, mesmo que o caminho para alcançá-la pareça difícil ou incerto. Vamos usar alguns líderes visionários para explorar como eventos e experiências da vida deles os influenciaram a se tornar os grandes líderes que foram. Começarei com Abraham Lincoln e depois vou para outros exemplos para dar uma visão mais ampla. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, é um dos exemplos mais emblemáticos de liderança visionária, principalmente quando pensamos em sua luta pela abolição da escravatura e pela preservação da União durante a Guerra Civil Americana. O que influenciou Lincoln a se tornar líder? A adversidade na infância. Lincoln teve uma infância difícil, marcada por pobreza extrema. Ele nasceu em uma cabana de madeira no interior de Kentucky, e seus pais eram camponeses sem recursos. A falta de educação formal não impediu que ele fosse autodidata, passando sua juventude lendo livros emprestados. Essa dificuldade na infância formou sua mentalidade de resiliência, algo que moldaria sua liderança. Perda e superação pessoal. Lincoln enfrentou uma série de fracassos pessoais e profissionais. Ele perdeu em várias eleições antes de ser eleito presidente, inclusive perdendo uma vaga importante no Senado. Cada derrota, no entanto, o fortaleceu. Ele foi um exemplo vivo da persistência, uma característica vital para qualquer líder visionário. Visão de um futuro unificado. O país estava dividido, e a questão da escravidão estava no centro do conflito. Lincoln acreditava profundamente que a União deveria ser preservada e que os Estados Unidos deveriam ser uma nação onde a liberdade e a igualdade prevalecessem. Sua visão de igualdade racial e de uma nação unificada o impulsionou a tomar decisões difíceis durante a Guerra Civil, como a Proclamação de Emancipação, que libertou os escravizados nos Estados do Sul. Influência moral e ética. Lincoln era um homem profundamente influenciado por sua moralidade e ética pessoal. Ele acreditava que a escravidão era moralmente errada e que a nação deveria ser governada de acordo com princípios de justiça e igualdade. Essa visão ética foi o motor essencial para sua liderança, principalmente quando ele teve de tomar decisões difíceis durante a guerra. Vimos alguns pontos interessantes de uma perspectiva. Vamos ver de outra visão. Martin Luther King Jr. foi um líder visionário, fundamental no movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, especialmente em sua luta contra a segregação racial e pela igualdade dos afro-americanos. O que influenciou King a se tornar líder? Educação e fé religiosa. King cresceu em uma família profundamente religiosa, o que o influenciou a buscar a justiça através do amor e da paz. Sua educação teológica ajudou a moldar sua filosofia de resistência não violenta,
inspirada nos ensinamentos de Mahatma Gandhi. Essa crença em não violência foi um pilar de sua abordagem à luta pelos direitos civis. Experiência de segregação. King cresceu no sul dos Estados Unidos, onde a segregação racial era legalizada. A constante discriminação racial que ele presenciou e experimentou pessoalmente foi um dos fatores que o motivaram a lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. Visão de igualdade. A grande visão de King era um mundo onde pessoas de todas as raças fossem julgadas pelo conteúdo de seu caráter e não pela cor da sua pele. Isso culminou em seu famoso discurso I Have a Dream, onde ele compartilhou sua visão de uma nação unificada e igualitária. Sua habilidade em comunicar essa visão com emoção e profundidade fez com que milhões se unissem à sua causa. Esses líderes visionários compartilham trajetórias moldadas por experiências pessoais, influências externas e uma visão transformadora. Suas vivências e paixões os impulsionaram a se engajar em causas que mudaram o mundo, percebendo a necessidade de transformação e inspirando outros com coragem e resiliência. O que você faria se tivesse a chance de mudar o mundo? Lembre-se, grandes líderes não nascem. Eles são feitos pelas experiências e escolhas que fazem ao longo da vida. E você, meu amigo, tem a sua própria jornada pela frente.